What's your favorite scary movie? Nesse domingo, dia 5 de janeiro, tivemos a premiação do Globo de Ouro e vários fatos surpreendentes aconteceram. Primeiro que nossa diva, Fernanda Torres, ganhou o prêmio de melhor atriz em filme de drama por Ainda Estou Aqui, que inclusive, gente, eu dei um grito de surpresa na minha sala. Foi um fato histórico extremamente emocionante. Parabéns, Fernanda, que orgulho! E ainda vingou a sua mãe. Agora resta ir para o Oscar, hein? E outro fato histórico que será assunto desse vídeo é a Demi Moore ganhar como melhor atriz em filme de comédia ou musical pelo filme de terror A Substância. Gente, essa é uma grande conquista para o cinema de horror. Só o fato do filme receber 5 indicações na premiação, e nem todas elas eram técnicas, já era de se comemorar. Mas ganhar uma das categorias principais da noite é muito importante para nós. Allen Romulus também foi indicado na categoria esquisita de conquista cinematográfica e de bilheteria. Perdeu para o Wicked, mas tudo bem. Mas claro também que vocês se perguntam, mas Breno, por que um filme de terror é indicado na categoria de comédia e não drama? Vou explicar para vocês também que essa divisão do Globo de Ouro é bem datada e polêmica e com certeza merecia uma atualização há muitos e muitos anos. Sejam bem-vindos então a mais um episódio do Quarta Parede Investiga. Meu nome é Breno Bicário, sejam bem-vindos ao canal de terror Quarta Parede, onde eu faço críticas e análises de filmes, coberturas e notícias de lançamentos e trago curiosidades, batalhas, rankings, debates como esse, teorias, tier lists e quadros e séries autorais sobre o mundo de terror. Se vocês são fãs de terror e curiosos sobre o gênero, se inscrevam no canal e dê um like no vídeo, mas bora então para essa investigação. O ano de 2024 foi recheado de incríveis performances no terror. Começando por Neil Tiger Free em A Primeira Profecia, tivemos Sydney Sweeney em Imaculada, Naomi Scott em Sorria 2, Hugh Grant em Herege, James McAvoy em Não Fale o Mal, Nicolas Cage em Longlegs, Lily Rose Depp e Bill Skarsgård em Nosferatu, e claro, a Demi Moore e a Margaret Qualley, que foram indicadas no Globo de Ouro. Mas se a gente olhar retroativamente, muitos mereciam pelo menos uma indicação e foram esnobados nas premiações. Vamos nomear alguns deles, viu? Anya Taylor-Joy em A Bruxa, Toni Collette em Hereditário, Mia Goth em Pearl, Lupita Nyong'o em Nós, e a lista vai aumentando cada vez mais. Inclusive, já fiz um vídeo aqui para vocês sobre o Oscar odiar filmes de terror. E eu coloco lá então por que o Oscar, por que as premiações odeiam os filmes de terror. Eu faço exatamente uma investigação aprofundada e complexa. Vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição para vocês e no finalzinho desse vídeo. Mais um fato curioso aqui também, galera. A atriz Mickey Madison, a nossa queridíssima Amber, a Ghostface de Pânico 5, concorreu também contra Demi Moore como melhor atriz em filme de comédia ou musical em Anora. E o fato curioso é que a própria atriz disse em uma entrevista que ela conseguiu o papel de protagonista neste filme porque o diretor do filme, Sean Baker, a convidou depois de ter assistido Pânico 5 e visto a sua performance, ou seja, ela foi escolhida para estrelar um filme que foi indicado a várias premiações por conta de sua performance em um filme de terror slasher. Ou seja, é o filme de terror assim que é o menosprezado do menosprezado por Hollywood. Todas essas atuações, então, galera, que eu mencionei acima, mereciam com certeza uma indicação. Mas sabemos que as grandes premiações odeiam os filmes de terror, como eu disse para vocês. Ou quando os filmes de terror ganham ou são indicados a algo, já começa aquele debate falando que não é filme de terror, e sim é filme de suspense. Não é terror, é drama,
psicológico. Então, quando o filme de terror ganha popularidade, quando vai começar a ser premiado, já falam que não é filme de terror, para exatamente diminuir o impacto desses filmes. E aí então que entra as grandes categorias divididas do Globo de Ouro, drama e comédia. Mas por que essa divisão? Então a gente deve voltar lá na Grécia Antiga, antes de Cristo, em que o teatro grego nós tínhamos somente dois gêneros teatrais, tragédia e comédia. Então essa divisão acabou surgindo no Globo de Ouro em 1952, seguindo então essas premissas de dois gêneros bem antigos lá da Grécia. Então eles começaram a dividir os filmes em 1952 em filmes de drama e filmes de comédia ou musical. Também temos as categorias de animações, língua estrangeira e tudo mais, mas essas são as duas categorias principais dessa premiação, sendo baseadas então nessa divisão grega, lá de antigamente, de mais de 2000 anos atrás. Mas esse debate em relação a drama e comédia, tudo isso é realmente um grande debate de anos e anos e anos. O que é considerado um filme de drama? O que é considerado um filme de comédia? E é exatamente muito polêmico, muito nebuloso. Mas, recentemente, o Hollywood Foreign Press Association, ou HFPA, que eu vou comentar muito para vocês nesse vídeo de hoje, que é uma organização de jornalistas e fotógrafos que conduzem a premiação do Globo de Ouro, tentou responder essa questão, mas não respondeu a nada realmente. Olha o que eles disseram. Os filmes serão inscritos na categoria que melhor corresponda ao tom geral e ao conteúdo do filme. Portanto, um filme que se destina principalmente a ter um tom sério ou dramático, mas contém conotações ou elementos cômicos, deve ser inscrito como um drama e não como uma comédia. Ou seja, se o filme tiver mais drama, por mais que tenha comédia, o filme é drama. Mas olha só que confusão, gente. Olha o que eles falaram sobre musical. Um musical pode ser comédia ou um drama, na qual as músicas são utilizadas em adição ao diálogo falado para aprofundar o roteiro. Ou seja, gente, o musical pode não ser indicado na categoria musical, e sim na categoria de drama. E o filme de drama pode ser indicado como comédia. Por exemplo, sei lá, um filme de dramédia. Até mesmo esse ano, né, tivemos Rivais indicado na categoria comédia, sendo que é realmente um grande drama. Enfim, é extremamente confuso, gente, essa divisão, e até quando eles tentam explicar, fica mais confuso ainda. Isso gera controvérsia há muitos e muitos anos, que inclusive gerou uma polêmica neste ano em relação a Emília Pérez, na categoria de melhor filme de língua não inglesa, em que nesse filme a maioria dos atores eram americanos e ainda ganhou nessa categoria. Era um diretor francês dirigindo um filme falado em inglês primariamente e um pouquinho de espanhol, representando o povo mexicano que odiou o filme, odiou essa representação do povo mexicano, sendo que todos os atores são dos Estados Unidos, gente, exceto a protagonista, que era realmente uma atriz mexicana. É justo? Não é justo, mas foi uma estratégia, já que o filme também ganhou como melhor filme de comédia ou musical. Fica o questionamento se ele deveria ter sido indicado na categoria de filme de língua não inglesa, sendo que 80% do filme é em inglês. Enfim, né? Então, galera, os estúdios então grandes de Hollywood inscrevem os filmes em determinadas categorias, mas são os membros da HFPA que decidem no final. Não, isso aqui é drama, não, isso aqui é comédia, não, isso aqui é válido, não, isso aqui não é válido. Eles que decidem. Então, galera, sinceramente é uma questão muito mais estratégica e subjetiva, para favorecer alguns filmes para ganhar os prêmios e com certeza menosprezar os outros filmes. Os filmes de terror, galera, contêm muito mais tons dramáticos do que cômicos. E por que eles são colocados então como drama? Porque as premiações não enxergam os filmes de terror
como dramas complexos. Eles não são levados a sério, por isso não os colocam em uma categoria mais séria, entre aspas. Como se a categoria drama fosse para filmes mais finos, cult, e os de comédia o resto, mais popular, mais leve, que não é aquele cult, aquela bolha da premiação, como a gente sempre fala. Por exemplo também, galera, o filme Corra, de 2017, ele concorreu na categoria de comédia ou musical. Inclusive, o próprio diretor também, Jordan Peele, ficou indignado com essa categoria. Ele disse o seguinte: não queremos que nossa verdade seja banalizada. O rótulo de comédia costuma ser algo trivial. A verdadeira questão é do que você está rindo. Exatamente, galera. Ambos o filme A Substância e Corra lidam com dramas humanos e críticas sociais. Enquanto Substância trata do etarismo em Hollywood e a pressão estética feminina, Corra trata do racismo. São temas sérios e que geram grandes reflexões, mas eles não devem concorrer com os filmes cult, segundo o pensamento do HFPA. Não são dramas complexos. Na verdade, são sim, só que eles não querem reconhecer os filmes de terror como filmes complexos, como filmes para pensar. Porque, olha só, gente, vários outros filmes de terror também tratam sobre temas bem pesados, sobre temas complexos. Por exemplo, maternidade, temos vários filmes, luto, também temos vários, depressão, política, sexualidade, fé e muito mais. Os filmes de terror, eles possuem os subgêneros mais amplos que existem no cinema. Se a gente pegar, a gente tem vários, mais vários, porque os filmes de terror, eles caminham junto com drama, caminham junto com comédia, caminham junto com suspense, caminham junto com ação, caminham junto com thriller, caminho junto com ficção científica. Então o gênero, né, de terror, ele também abraça vários outros gêneros juntos. Então é uma gama de subgêneros que temos nos filmes de terror, mais do que todos os outros gêneros do cinema. E isso não é valorizado. É um gênero extremamente complexo e é muito amplo. Mas as pessoas ficam estigmatizando os filmes de terror como: ah, eu não gosto porque tem muito sangue. Ah, eu não gosto porque tem espírito e tem demônio. Mas não são somente sobre isso. Os filmes de terror possuem muitos, mas muitos subgêneros que com certeza as pessoas não enxergam ou não conhecem e ficam então com esses preconceitos, com esses rótulos em relação aos filmes de terror. Eu falo bastante isso sobre o meu vídeo lá sobre o Oscar. E o fato interessante, galera, é que o único filme de terror da história que foi indicado na categoria drama foi O Exorcista, que levou a estatueta por melhor filme de drama em 1974. Isso porque também, galera, o próprio diretor do filme, William Friedkin, divulgava que o filme era um drama familiar e não um terror. Tá bom então, né? Uma garotinha que é possuída por um demônio, roda a cabeça 360 graus e não é filme de terror não, é um filme de drama familiar e sobre fé. Tá bem então, diretor, tá bem. Então vocês conseguem ver que um dos melhores filmes de terror do mundo, O Exorcista, segundo o próprio diretor, não é nem filme de terror. Foi o primeiro filme de terror que, segundo ele, não é terror, que foi indicado à categoria de melhor filme no Oscar também. Então tem alguns diretores, alguns atores, atrizes de Hollywood que não falam que o filme é de terror com medo de perderem oportunidades. Ah não, se eu falar que eu fiz um filme de terror, eu não vou ser levado a sério na academia, eu não vou ser levado a sério em Hollywood, meu filme não vai conseguir premiações, então meu filme vai ser barrado, vai sofrer preconceito, então eu não vou falar que é de terror. Então, até mesmo os próprios criadores, os próprios envolvidos nos filmes, às vezes têm medo de abarcar de que o filme é sim de terror, como o próprio William Friedkin, como um dos melhores filmes de terror do mundo, do cinema de horror. O próprio diretor fala que não é terror, ele não reconhece como terror. É uma coisa muito preocupante. As pessoas têm que abraçar e falar, não,
É terror? Sim, como a própria diretora de A Substância, ele fala, não, a Coralie falou, não, meu filme é de terror, é terror. Ela abraça esse gênero, ela não tem medo. Tanto que o estúdio queria distribuir o filme, queria mudar o final daquele filme, A Substância. A diretora não quis mudar o final, o estúdio não distribuiu o filme e ela conseguiu distribuir independentemente. E foi esse sucesso todo. Então, para você ver como ela lutou para manter a sua visão e abraçar o gênero de terror. Enquanto uns fogem, outros simplesmente abraçam. É isso que eu digo, galera, assim, quando um filme de terror atinge popularidade e aparece nas grandes premiações e é ovacionado, ele não é taxado como terror. Ele vira um drama, ele vira um suspense e, segundo o Globo de Ouro, entra na categoria de comédia ou musical. Eu só acho que eles deveriam rever os critérios e talvez mudar os nomes como melhor drama ou suspense e manter o outro como melhor comédia ou musical. Coloca mais alguma coisa ali, coloca um drama, um suspense, que o suspense pode abarcar uma ficção científica ali no meio, um terror, um próprio suspense, que drama e suspense estão muito ali mais próximos do que exatamente um filme de terror com comédia musical. Eu acho que é legal sim manter as duas categorias. É interessante porque, assim, com as duas categorias, você consegue abraçar mais filmes que merecem ser reconhecidos. Porque se não tivéssemos a categoria de comédia ou musical, com certeza a Substância não seria indicada a nada. Mas eu acho que o drama precisa ampliar muito mais, colocar talvez o suspense no drama. Mas apesar de toda essa polêmica, apesar de que o próprio HFPA não consegue definir concretamente do que seria colocado em drama e do que seria colocado como comédia ou musical, já que o musical pode ser indicado na categoria drama, se o próprio HFPA também apresenta uma descrição dessas categorias de modo subjetivo, então é uma coisa muito falha e precisa ser revisto e precisa ser realmente debatido, como está sendo há anos e anos e anos e anos, e mesmo assim o Globo de Ouro não muda isso. Mas apesar dos pesares, galera, temos que mesmo assim ficarmos felizes que mesmo os filmes de terror sendo menosprezados por Hollywood e por suas premiações, pelo menos recebemos essas indicações. E uma conquista em categorias de atuação e não somente técnicas é muito bem-vinda, não é verdade? Ou seja, os filmes de terror sim podem ter atuações premiadas, sim podem ser indicados a categorias não somente técnicas, mas também artísticas. Os filmes de terror são arte e merecem ser valorizados. Eu torço muito, mas muito mesmo, para que essa conquista da Demi Moore abra portas e quebre esse preconceito das premiações e que eles comecem a enxergar os filmes de terror com outros olhos. A Substância foi indicada a 5 categorias. Melhor atriz coadjuvante em filmes de comédia musical, melhor atriz em filme de comédia musical, melhor direção por Coralie Forget, melhor roteiro e melhor filme de comédia ou musical. Estava ali como um dos melhores filmes do ano, um filme de terror. Por mais que ele esteja nessa categoria de comédia, o filme não se esconde e escancara para todos que sim, é um filme de terror raiz. E agora resta sonhar com o Oscar. Será que nós vamos ter indicações aí? Ou será que a Substância vai ser esnobada mesmo com a Demi Moore ganhando como melhor atriz neste filme? Será que ela vai receber alguma indicação? Ou será que eles vão fingir que nada aconteceu? Resta a gente saber nos próximos dias o que o Oscar vai fazer, que nesse exato momento eles já estão votando para os indicados finais e em breve nós saberemos. Mas apesar dos pesares, essa conquista de A Substância é muito importante para o cinema de horror e que realmente abra portas para futuros filmes, futuras atuações,
também sejam reconhecidas. Mas é isso, galera. O que vocês acharam desse vídeo? Comentem também quais são as suas opiniões acerca do Globo de Ouro, sobre essas duas categorias nebulosas, sobre os filmes de terror deveriam ser mais valorizados ou não, e como eles são menosprezados nessas premiações. Mas vocês acham que a partir da substância isso pode ser modificado? Vocês acham que vai abrir várias portas sim? Ou acham que simplesmente é uma exceção e as coisas vão continuar como sempre foram? Quero saber a opinião de vocês, então dê um like de vocês, se inscreva aqui no canal se vocês não são inscritos, e se vocês gostaram desses debates, vocês podem colocar aqui nos comentários outros debates que nós podemos então trazer aqui no canal para a gente poder conversar sobre. Então é isso, galera. Até os próximos vídeos.